tudo bem com vocês, nono ano? Bom dia, meu Recife. Como é que vocês estão? Tudo certo? Fechando essa semana, né? Uma semana com certeza de muito aprendizado, né? Vocês assistiram muitas aulas, fizeram atividades e hoje a gente vai fechar na tranquilidade marítima, né? Sonífera Ilha, né? Falando da Oceania. Eu sou o professor Armando Pérez, tá? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia e Sustentabilidade. E quem é que trabalha sustentabilidade com a gente? A minha amiga e companheira Vanessa Araújo. Dá o teu bom dia, pessoal, Van. Pois é, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, sextou, né? E sextou em grande estilo aí, viu? Fechando a semana com chave de ouro, com essas disciplinas aqui maravilhosas. E a gente, no decorrer dessa aula, vai trocar algumas figurinhas aqui, conhecer um pouquinho, né? Dialogar. E que bom estar aqui novamente com vocês. Já já a gente tem um momento com a sustentabilidade e agora vocês vão ficar aí com o Armando para conversar um pouquinho sobre a geografia. Então, bons estudos para todos e todas. Vamos nessa. Lembrando sempre, né, de dar aquele caloroso salve, um abraço para os nossos colegas, professores e professoras, né, da rede municipal que estão aí sempre nessa troca, nesse apoio, né? Estou aqui também com Brielle, que está fazendo a interpretação em Libras, deixando a nossa aula bem mais acessível, beleza? Um último toque antes da gente começar. O aplicativo, né, do Educa Recife. Você tem um QR Code que vai aparecer aqui na sua tela, né? Aponta aí o celular, baixa para assistir a reprise, para assistir as outras aulas. Tem o canal do YouTube também, vocês estão lá escutando os bregas de vocês, os passinhos, escuta tudo isso, acha lá o canal do Educa Recife, segue, curte, compartilha e essas coisas todas aí, beleza? Vamos começar com a aula então. Preste atenção nessa notícia aqui, ó. Olha para cá. Ministro de Tuvalu grava discurso para COP26 dentro do mar em protesto contra o risco de ilha desaparecer. Nas letras miúdas aqui, ó. Ilha de 12 mil habitantes no meio do Pacífico está sendo engolida pelo oceano e pode desaparecer na próxima década. Veja que coisa inusitada. Primeira coisa, COP26. COP26 é a sigla para Conselho das Partes, que é uma reunião feita nas Nações Unidas para debater questões ambientais. Ou seja, quando a gente vê que saiu um novo estudo sobre o agravamento do aquecimento global, sobre as mudanças climáticas, quem produz esses estudos, né, quem debate, né, os chefes de estados como o ministro de Tuvalu aqui, né, vão para lá, se reúnem para debater sobre o que cada país pode fazer, né, e cada país falar sobre a sua situação. Então, essa aqui é a situação de Tuvalu. Como vocês viram, Tuvalu é uma ilha. E tem aqui uma pergunta para vocês. Você sabe onde fica Tuvalu? Primeiro que o nome já é um pouco incomum, né? Mas a gente vai ver aqui onde é que fica Tuvalu. O próprio título da aula já dá, né, um spoilerzinho, mas vamos saber exatamente onde fica, né? Olha aqui nessa imagem de satélite. Então a gente tem, né, a Oceania como um todo, né, que é o centro, né, da nossa aula, né, o assunto principal. Essa ilha que vocês conseguem ver aí maior é a Austrália, né? E ao redor nós temos vários conjuntos de ilha aí, que está tão longe que vocês não conseguem nem ver. Tuvalu está aí no meio. Vamos dar um zoom aqui, vamos aproximar para ver aonde é que vai dar isso aqui, ó. Aqui no cantinho, né, percebam aí que no canto da imagem aqui, ó, você tem a Austrália. Então é um pedacinho da Austrália e Tuvalu está a leste da Austrália, né? Então onde é que está Tuvalu? Está aqui em cima, ó, bem miudinho, mas eu vou aproximar mais uma vez. Olha, aproximou. Mostra aí, Billy, que é tão pequeno que para o pessoal ver vai dar trabalho. Olha, muito pequenininho. Você vê aí, tem outras ilhas ao redor. Esses pontinhos aí são todos ilhas, né? Dá para ver o relevo, né? Dá para ver uma parte que está meio enrugada assim, isso é o relevo. Então, todos esses pontinhos aí são ilhas. E Tuvalu está aí no meio.
Vamos aproximar um pouquinho mais. Olha aí, ó. Você imaginou isso aí? Parece, né, que é uma lagoa, né, que está aí no meio. Então, Tuvalu é uma ilha, né, coralínea. Eu vou até falar devagar, né, por quê? Porque essa ilha é formada, né, um chamado atol, e é formada por recifes de coral. Então, vamos entender aí. Pera aí, professor. Já foi muito agoniado. Antigamente era trabalhando, começava mostrando um relevo geral, agora já vai direto para Tuvalu. Como é isso? Vejam só. A Oceania é um continente, né, também, que é formado por um conjunto de ilhas. A gente viu ali a Austrália, tem a Tasmânia. Você já ouviu falar do demônio da Tasmânia, né? Tinha um personagem de desenho que era justamente representando o demônio da Tasmânia, né? Então você tem aí Papua Nova Guiné, você vai ter a Nova Zelândia. Então todos esses lugares são ilhas, e além de vários outros conjuntos de ilha aí. Então a Oceania ela vai ser conhecida como Novíssimo Mundo, porque foi o último continente, né? Obviamente tirando a Antártida, que a gente vai falar mais para frente, né? Mas foi o último continente a ser colonizado. E aí, essa colonização vai acontecer principalmente pela Inglaterra. Lembra que, ó, lá atrás, volta lá para a nossa aula de Europa, que você vai ver, eu mostrei lá um mapa dos lugares onde a Inglaterra colonizou, e um deles está aqui em vários países da Oceania. Não só a Inglaterra, mas também a França, né, vai colonizar essa região aí. Beleza? Tá dando para acompanhar. Então, já deu para se situar. Vamos agora entender um pouco mais. Olha aqui esse outro mapa mais detalhado. Na fotografia, talvez não tenha dado para perceber, mas se vocês observarem, ó, tem vários nomezinhos aí. Eu vou destacar só as regiões da Oceania, né? Então, observe aí, nós temos a Austrália, né, que é a maior ilha, né, a ilha central, tá? As grandes ilhas da Nova Guiné, que estão ao norte, aí perto da Indonésia. Temos o arquipélago da Nova Zelândia, que está ao sul, né, aí está em rosa. Temos também a Tasmânia, que está bem pertinho. E aí, ó, eu tenho 3 regiões específicas, que são a Melanésia, a Polinésia e a Micronésia. Será que vocês conseguiram assim, já ter alguma dica do que é que classifica cada região dessa? Primeiro, Melanésia vem de melanina, que é a pigmentação que deixa a nossa pele com colorações um pouco diferentes, né? Então, a humanidade ela vai ter, né, ao longo da sua evolução, da sua adaptação a diferentes ambientes, ela vai ter mais ou menos pigmentação na pele. Essa pigmentação, o nome dela é melanina. Então, a Melanésia foi assim batizada por causa das populações tradicionais, né, chamadas autóctones, né? Autóctones são as populações que vivem ali, os povos nativos, tá? Então, quem já normalmente as pessoas querem fazer, Vanessa, né? Aquelas tatuagens estilo Maori, né? Sim. Tatuagem Maori. E aí os povos Maori são justamente povos que vivem nessas ilhas aí. Tem uma relação de muito respeito. Quem já assistiu também Moana? Eita, eu podia falar isso, né? Acho que sim. O nome do desenho. Bom, aquele desenho lá, né? Que também se passa nessa região, tá? Então, veja que tem muitas formas, às vezes a gente até já viu ou sabe alguma coisa dessas áreas aí. Então, Melanésia vai ser justamente por causa da pigmentação da pele. Polinésia. Polinésia porque poli, né? Poli vem de muito, né? Então, Polinésia são o quê? Muitas ilhas. E Micronésia, micro, todo mundo sabe, né? Micronésia que são ilhas pequenas, então vários conjuntos de ilhas pequenas. Então, ó, nessa escala que a gente observa no mapa aqui, né, dá para ver só uma pequena parte dessa quantidade de ilhas que a gente vai ter nessa região. E aí, meus alunos, vamos refletir um pouquinho, antes de falar do atol, vamos refletir um pouquinho sobre
por que será, né, observando essa imagem aqui, por que será, né, que o ministro de Tuvalu ele quis fazer aquele pronunciamento dentro do mar, né? Então a gente já vem trabalhando aí questões, né, com Vanessa em sustentabilidade. Eu creio que em outras disciplinas a gente vem falando sobre essas mudanças climáticas, né? Em outros anos, com certeza, vocês já ouviram falar disso. As mudanças climáticas, uma das consequências dela vai ser justamente o aumento do nível do mar. Então, essas ilhas, elas são os primeiros lugares que vão sofrer com isso. Inclusive, eles já sofrem. A estimativa é que entre 15 e 25 anos as pessoas não consigam mais viver nessa região de Tuvalu, ou seja, o país vai deixar de existir porque o mar ele vai tomar conta da área. E aí, veja, Tuvalu, ele é, como eu falei para vocês, um atol. E aí a pergunta é, o que é um danado de um atol? Vamos ver o que é um atol. Preste atenção a essa imagem aqui, ó. Você tem ali um vulcão, né, que está no meio do oceano, vocês conseguem ver, né? A gente está vendo aqui um GIF, né, o famoso GIF, um vídeo curto, né, uma animação curta, que está mostrando uma montanha derretendo, como se estivesse derretendo. Então, em geografia, a gente já viu isso. O que é que faz uma montanha derreter desse jeito? É justamente os agentes, né, do intemperismo, que é a famosa erosão, né? A gente vai ter aí a erosão marítima, a gente vai ter a erosão pelo vento, eólica, né? Então, toda essa erosão ao longo de milênios, né, vai justamente fazer com que esse vulcão se transforme, vá derretendo. E aí, ó, vai criando aqui uma camada embaixo. Essa camada, minha gente, são justamente os recifes de coral. Então, um atol vai ser justamente ilhas oceânicas, né, com o formato de laguna, né, que é aquele, daqui a pouco a gente vai ver o tema mais, vocês vão ver por que é laguna, circulares, que se formam a partir de vulcões, né, que foram soerguidos do oceano e aí vão ser ali o que? Vão ser erodidos, né, vão passar por um processo de intemperismo. Então, se eu mostrar aqui para vocês, a gente tem dois tipos de atol aqui na imagem. Então, o atol de Bikini, veja bem, o biquíni, né, o nome biquíni da peça de banho vem justamente desse nome aí, o atol de Bikini, né, que inclusive os Estados Unidos utilizavam para testar suas bombas nucleares, né, nessa região aí. E o atol, vamos lá, né, vamos nessa palavra aqui, o atol de Cosmoledo, né, ambos ficam na região da Micronésia. Então, se vocês observarem aí, essa característica de laguna é justamente porque quando o vulcão ele vai ser erodido, né, o mar ele vai começar a infiltrar e criar essa lagoa aí na antiga cratera do vulcão. Veja que massa, né, descobrir esse tipo de coisa. Aqui no Brasil a gente tem alguns atóis também, né? O mais famoso dele é o atol das Rocas, tá? Então, em um momento mais propício a gente traz ele também aqui, beleza? Então, seguindo aqui, ó, uma outra característica física muito interessante da Austrália, que é a Grande Barreira de Corais. Aqui na Austrália a gente tem também, ó, uma grande barreira de recife de coral, que está localizado justamente no litoral nordeste da Austrália. Então eu vou ler aqui para vocês rapidinho. A imensa faixa de corais composta por cerca de 2.900 recifes, 600 ilhas continentais e 300 atóis de coral, situada entre as praias do nordeste da Austrália e Papua Nova Guiné, que possui 2.200 km de comprimento, com largura variando de 30 a 740 quilômetros, meus alunos. Então veja, quem já foi ali em Porto de Galinha, né? Quem já foi ali em outras praias aqui no nosso maravilhoso Nordeste, né, do Brasil, né, já viu os recifes de corais. Agora imagine 700 quilômetros de recife de coral. Então essa daí é a maior barreira de coral que existe.
E vocês sabem que as barreiras de corais, olha esse vídeo aí, bota aí na tela para o pessoal ver, Billy. Olha aí, os recifes de corais, eles são um centro, né, de vida marinha. Então, não é só pelos... O coral, ele é vivo, ele parece uma rocha, né, que está ali, não está acontecendo nada, mas quando a gente vê, assim, uma gravação em stop motion ali, a gente vê que tem muitíssima vida e muitíssima atividade. E aí o que é que acontece? O mesmo aquecimento global que faz com que, antes de entrar a sustentabilidade, volta aqui. Então, o mesmo aquecimento global que faz com que a ilha de Tuvalu esteja ameaçada, ameaça também esses corais. Por quê? Porque a temperatura do oceano ela vai aumentando e, consequentemente, os corais eles vão enfraquecendo, vão esbranquecendo num período de tempo muito rápido e vão morrendo, perdendo assim a diversidade dessas áreas. Então veja, a gente só começou o nosso estudo sobre a Oceania, como a gente viu, vamos passar, foi mal, spoiler aí, vamos passar para a sustentabilidade, para a professora Vanessa dar continuidade a este evento, né, natural que é essa aula que a gente está tendo aqui hoje. Exatamente. E a gente sabe que só o conhecimento liberta, né, professor Armando? Com certeza. Pois é. Agora a gente vai começar aqui, né, o nosso momento com a sustentabilidade, né? Depois dessa aula aí maravilhosa de geografia, né, sobre oceania aí, muito legal, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da terra, né? Na aula anterior a gente falou sobre a importância, a função social da terra, né? Falou do direito à terra, que é um direito garantido aí na Constituição. E hoje a gente vai falar como é que essas terras estão distribuídas no nosso país, né? A gente sabe aí que há uma concentração de terras onde muita gente não tem terra suficiente e a concentração de terras fica na mão de poucos, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade a essa questão. Mas aí, vejam só, olhem essa charge aí. Eu adoro charge, adoro tirinhas e sempre gosto de trazer aqui para a gente refletir. Vejam aí o que essa criança, né, com o pai e a mãe tá falando. A gente está observando que eles são trabalhadores rurais aí, né, agricultores, e a criança diz o seguinte: mas pai, ouvi dizer que todos têm direito à terra. Isso foi assunto que a gente viu na aula anterior. Por que não temos a nossa? Né? E aí o pai fica aí sem saber o que responder direito, né, a essa questionamento aí da criança. E a gente está observando aí na charge, né, que tem assim, Silva Pai, Silva Júnior e as propriedades do senhor todos da Silva. E aí a gente pode interpretar o quê? O que é que a gente pode ler, entender, refletir a partir dessa charge, né? Onde a gente está vendo aí uma família de agricultores sem terra nenhuma aí para plantar e uma propriedade privada, né, aí no cercado, cercada, dizendo aí propriedade do senhor todos da Silva. Então, é uma questão que a gente pode, né, refletir sobre a concentração, né, como é distribuída essas terras aqui no Brasil, ok? Então, vamos lá, avançando aqui na nossa aula. Então, gente, vamos observar aí, né, nesse slide, onde a gente pode visualizar, olha aí, as desigualdades no acesso à terra no Brasil são gigantes, né? O que a gente estava falando aí, essa questão da concentração de terra, dessa distribuição, né, que já vem aí em um processo histórico, desde ali quando os portugueses, né, estavam aqui, né, invadiram aqui o território nosso, brasileiro, certo? Então, olha aí, e aí causam graves consequências, né, gente? Vejam aí no slide. Uma das consequências é para o desenvolvimento sustentável, né? A gente fala aí da questão hoje do monocultivo, né? Do desmatamento, das queimadas, tudo isso impacta, né, o nosso meio ambiente, desgasta o nosso solo e aí a gente não pode, né, avançar nessa perspectiva do desenvolvimento sustentável,
onde as terras não são também democratizadas, né? Então, a gente não pode avançar também numa democracia, a gente não pode avançar nesse desenvolvimento que a gente debate tanto, reflete tanto e tão urgente, né, para esse momento aí de aquecimento global, mudanças climáticas, no momento que a gente vive aí realmente difícil com a questão ambiental, né? Então, fica difícil para se desenvolver de forma sustentável, né, quando a gente não tem esse acesso à terra, uma distribuição mais igualitária, também para combater a pobreza, certo? A gente falou aí da monocultura. A monocultura, muitas vezes, além de desgastar o solo, né, porque a gente sempre fala que a necessidade, né, o solo precisa da diversidade ali, de plantações, de cultivos, né? E quando a gente utiliza a monocultura, acaba desgastando o solo. E pensar também que os grandes produtores aí de monocultura, a gente fala aí da questão da soja, por exemplo, né? É muito voltado para exportação, né? Ela não é um processo onde a gente planta para alimentar a nossa população brasileira, mas é visando, né, no desenvolvimento econômico de determinados proprietários, grandes latifundiários, que está preocupado em exportar, não de trazer, né, um alimento para o nosso Brasil, para o nosso país. Então, a gente falar de pobreza, de fome no nosso Brasil, a gente vê que é uma questão realmente de uma política, né, mais democrática, né, da questão da distribuição de terra também mais igualitária, porque a gente tem grandes recursos naturais, a gente tem uma riqueza, né, no nosso Brasil, e a gente ainda falar em fome e pobreza, em escassez. É uma questão para ser refletida. Então, olha aí, ó, vejam no slide, quanto menor a concentração de terra, melhores são os indicadores sociais, né? E aí a gente reforça aqui a questão, né? Que as desigualdades sociais, a questão da pobreza, fome, tudo isso vem de um processo aí, né? Teve o seu marco inicial aí desde esse período aí, onde a nossa terra foi distribuída em capitanias, né? Concentrando na mão de poucos e muita gente ficando sem terra para plantar, né? Para sobreviver, para o seu sustento, ok? Bom, então para reduzir, né? O que é que a gente pode fazer para reduzir as desigualdades no campo? Reformar urgentemente o acesso à terra, né? Uma das formas aí de minimizar essas desigualdades sociais, né? Essa desigualdade na distribuição de terras é a reforma agrária, que a gente vê tanto, a gente vai estudar aí o movimento dos sem terras, né? Que tem como pauta essencial a reforma agrária, né? Você redistribuir essas terras, né, do nosso território brasileiro de uma forma mais igual, certo? Então, a reforma agrária é um dos pontos, né? Outro ponto também é o acesso à educação pública, né? Quando a gente tem conhecimento, quando a gente entende, né, o direito à terra, o acesso à terra, a função social da terra, a gente também consegue lutar, se mobilizar para tal, né? Então, vejam aí, outro ponto, né, para a gente minimizar, reduzir esse impacto das desigualdades, é estabelecer políticas para o reconhecimento e garantia dos direitos da mulher no meio rural. Também, se a gente fala aí de desigualdade de gênero, no campo, né, ainda é maior, né, essa questão aí da mulher também, ela tem muita desigualdade, principalmente para essa mulher camponesa, né, agricultora. Outro ponto que a gente pode refletir, vejam aí, é proteger os povos indígenas, a gente já falou em aulas anteriores, né, quilombolas também, e outras comunidades e povos tradicionais, certo? Facilitar também o acesso da agricultura familiar. E a agricultura familiar é interessante porque esse alimento que chega até a nosso prato, né, na nossa casa, o alimento que a gente consome, é vindo principalmente desse agricultor familiar. Porque esses grandes plantios aí de monocultura, eles não produzem, né, para nós, né? Eles exportam para outros países, ok?
Bom, e aí, vejam, a gente vive num terreno de desigualdade, né? Da desigualdade, a questão da concentração de terra, que a gente estava falando, abordando. E aí, olha, uma das questões também que a gente pode refletir sobre esse processo de concentração de terra, o êxodo rural, né? O processo aí de quando se mecanizou a produção agrícola, né? A gente viu que na Revolução Verde, vocês já estudaram isso na geografia, vai ver também aqui, a gente vai conversar um pouquinho na sustentabilidade, essa saída, né, do homem, da mulher ali do campo, para ir em busca de melhores condições de vida no meio urbano, né? Porque o meio rural começou a se mecanizar, trazer máquinas. O processo de industrialização, ele não só ficou nas cidades, ele foi para o campo também, né? É o que a gente chama aí, quando a gente estuda da Revolução Verde, né? Esse processo de trazer máquinas, maquinários para o campo. E aí, todo mundo ia ter acesso a esses maquinários? Será que aquele pequeno produtor ali ia ter acesso, professor Armando? Não, com certeza, né? Não. Pois é. Então ficou só poucos, né, concentrado na mão de poucos ali, o acesso a esse processo de mecanização na produção agrícola. O agricultor, o pequeno agricultor ali, né, com a sua enxada, tudinho, ele teve que o quê? Ó, cair fora do campo e ir procurar condições melhores no meio urbano, certo? Outro ponto aí que a gente pode observar, vejam só aí no slide. Um modelo agrícola baseado no monocultivo também, né? Isso aí acaba criando esse processo de concentração de terra, e a gente vale também lembrar, gente, a questão da grilagem, né? Esse processo aí de você ter posse de terras, né, mediante a falsificação de documentos, né, de propriedades. Então, a grilagem vem justamente, professor Armando, do processo, né, que o pessoal, aí, os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros, pegavam documentos, né, forçavam assim vamos dizer, um documento ali falso, inventavam um documento, colocava dentro de umas caixas, umas gavetas, com grilos, para forçar um documento antigo ali, né? Mas na realidade não é um documento que tem caráter legal, mas sim falsificado. E aí, quando a gente fala de grilagem, é justamente porque vem daí, né? De botar os grilos dentro da caixa e falsificar esses documentos, e falsar um documento antigo. Também é um processo aí que concentrou terras na mão de poucos, certo? E aí, vejam só, outra questão, vejam aí no slide. A degradação do meio ambiente. A gente falou isso no início da aula, a questão do impacto, né, desse processo aí de monocultura para o nosso solo, né, e degrada os desmatamentos também. Tudo isso causa uma degradação para o nosso meio ambiente. Então, vamos lá, veja. A história da luta pela terra, né, vem aí, como a gente já falou também, as capitanias hereditárias, né, teve todo esse processo aí onde iniciou esse marco inicial das desigualdades de terra, e a forma de ocupação de nossas terras pelos portugueses, né, estabeleceu raízes da desigualdade social, que atinge, né, o Brasil até os dias de hoje, ok? Bom, mas aí, a quem pertence a terra, né? Fica essa reflexão, a quem pertence a terra? Vamos ver? A terra deve cumprir uma função social, a gente conversou sobre isso na aula anterior, que tem a ver com o cuidado com o meio ambiente, né? Quando a gente fala aí da questão de pensar o meio ambiente, é não desgastar, né? Não deixar o nosso solo empobrecido, né? A gente pensar numa agricultura onde a gente possa trazer mais sustentabilidade, onde a gente possa ter um manejo mais sustentável com esse solo, com essa terra, porque impacta não só ao solo, mas também ao que a gente vai se alimentar. A gente fala aí também nesse processo a questão do agrotóxico, né? A quantidade de agrotóxico que os alimentos levam, né, nesse processo aí também do monocultivo, e
realmente prejudicial à nossa saúde, né, gente? E quanto mais a gente puder trazer uma alimentação mais orgânica, mais saudável, pensando no meio ambiente, né, em harmonia, em equilíbrio com a natureza, a gente vai ter alimentos mais saudáveis e cuidar melhor dessa nossa terra tão preciosa, ok? Então, vamos lá. Então, aí a gente precisa ter uma nova perspectiva, uma nova visão, né? Ver por uma outra ótica. Uma ótica mais integrada e não fragmentada. O maior número de pessoas também ter acesso a essa terra, né? E conservar os recursos naturais e observando o bem-estar de todos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, certo? Vou ficando por aqui, mas antes vou passar a bola aqui para o professor Armando para ele se despedir de vocês. Beleza, pessoal. Então, vê só, a gente fecha aqui a nossa aula. A professora Vanessa, quando voltar, vai mostrar uma tarefinha que tem aí, tá? Que eu trouxe para vocês. Vou deixando aqui o meu abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Pois é, olha aí o desafio, a sugestão de atividade que o professor Armando deixa para vocês. Qual motivo pode levar o Tuvalu a desaparecer? Fica aí essa reflexão aí, essa sugestão de atividade para vocês refletirem junto com seus professores, seus colegas, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!